algumas décadas, a gente vem trabalhando com populações tradicionais e vulneráveis da Amazônia brasileira, quilombola, ribeirinho, de área rural. E o ano passado eu estive na reserva extrativista de Guajará-Mirim. Me deparei com uma realidade diferente, que são extrativistas de borracha, de castanha do Pará, castanha do Brasil atualmente, e óleos essenciais, e numa situação muito crítica de saúde. Então eu resolvi testar os modelos que nós utilizamos nas demais comunidades, nessa comunidade que tem uma cultura diferente e outras dificuldades operacionais para chegar. Daí que surgiu então a ideia de irmos para a Resex do Rio Ouro Preto, em Guajará-Mirim, 40 quilômetros indo para o norte, para Costa Marques. Então, a USP, como todos sabem, é uma instituição de ensino renomada, com experiência grande, já há bastante tempo de existência. E ela se uniu então com a Unifaema, que é uma instituição que tem 18 anos de existência aproximadamente. E a ideia é uma instituição trocar experiências, valores que contribuam para a pesquisa e para a educação na área de saúde. Bom, o projeto que já iniciou, né, esse ano, ele tem algumas vertentes, né? Ele tem a vertente principal, que é a ideia de você estabelecer um planejamento para atender populações chamadas de remotas, né? Que são populações que estão em áreas de difícil acesso, principalmente dos agentes de saúde, que pode ser desde o agente comunitário, né, ao técnico, enfermeiro ou a equipe médica e odontológica. Então esse projeto ele tende a criar meios, né? Primeiro meios de educação continuada, fazendo um treinamento com os agentes comunitários, que são esses profissionais que normalmente ficam na área, instrumentalizar essas regiões com o mínimo, que hoje a gente já tem tecnologia que não tem um custo alto, para que você, mesmo quando a equipe não esteja mais em área, ela consiga controlar e continuar o atendimento. E também em relação a algumas outras atividades, em relação a alguns fenômenos que a gente fala que é esse contato do homem com a natureza, né, com alguns animais, alguns vetores, alguns novos parasitas que possam ter alguma influência, que seria algum projeto de bioprospecção. Então, mais ou menos seriam essas três vertentes e, claro, como esse projeto está sendo feito dentro de uma universidade, né, com a inclusão de alunos, né, de acadêmicos e de várias áreas, né, da saúde, né, como farmacêutico, enfermeiro, médico. Isso abre um rol para fisioterapeuta, psicólogo, dentro, né, que vai ter na formação da prática mesmo, da vivência na prática em saúde da população, uma experiência pessoal também e de integração mesmo, né, universidade e comunidade. No total da experiência que eu tive, ela foi extremamente interessante. É algo que eu digo que seria algo que eu esperava ver no futuro, não que seria atualmente agora comigo iniciando o curso de medicina. Eu sou agora do primeiro ano, estou na T1, que é a turma 1 de medicina aqui da Unifaema, e já consegui ter uma experiência que eu diria que é de internato. Eu não esperava algo tão no nível que teve, porque foi uma experiência de parceria da Unifaema com a USP, a universidade lá de São Paulo, que trouxe alguns estudantes também de lá para conseguir distribuir experiências e ensinos para a gente aqui da Unifaema. Foi uma experiência inovadora, foi completamente, eu diria, único. E espero que eu possa participar de outras experiências semelhantes que tenho em todo esse curso dos 6 anos de medicina aqui da Unifaema. Coincidentemente, né, a Unifaema hoje, o coordenador do curso de medicina é o professor Luiz Marcelo Aranha Camargo, e ele também, né, ele é o médico lotado aqui em Rondônia há mais de 30 anos como responsável pelo núcleo do ICB-5. Então aí esse casamento foi quase natural, porque é o mesmo pesquisador, e o projeto de pesquisa que ele faz há muito tempo, né, ele acaba tendo dentro dessas vertentes também de assistência
né, de pesquisa e de ensino. Então essa união aí foi muito profícua e vai ser bom para os dois lados. Eu fiquei bastante chocado, porque além das doenças infecto-parasitárias, que eram um símbolo da Amazônia, hoje não é mais. Quando eu cheguei aqui em 90, era malária, por exemplo. Hoje poucos casos de malária, mas lá em Guajará, a gente encontrou as doenças infecto-parasitárias, tuberculose, malária, ocorrendo na hora, mas nós encontramos, por exemplo, 50% da população, né, que são descendentes de soldados da borracha, indígenas também, com doenças crônicas não transmissíveis, entenda-se, hipertensão, diabetes, açúcar elevado no sangue, dislipidemia, que é o colesterol elevado no sangue, doença renal crônica, ou seja, o rim filtrando menos do que ele deve, além de obesidade, porque como é um local distante e difícil conservação de alimentos, come-se muito carboidrato. Isso está ligado à obesidade, e a obesidade está ligada a essas outras doenças crônicas que eu citei. Os desafios são na preparação da expedição, porque você tem que planejar tudo, que você está num lugar remoto, não pode faltar um palito de fósforo. Então, é um desafio essa parte de planejamento. E a estrada, né? A estrada, são 7 horas de estrada na terra e no barro. Então, esse é o grande desafio. Mas nessas comunidades, como elas são muito carentes e há ausência do sistema público, eles recebem a gente com muito carinho, com muita amabilidade, eles nos ofertam o que eles têm lá para agradar. Isso supera qualquer desafio. Participar do projeto foi algo enriquecedor, né? Trouxe uma quantidade gigantesca de conhecimento teórico e prático, e a gente pôde vivenciar a realidade local da comunidade. Então, esse distanciamento com a cidade, as estradas muito ruins de acesso, a questão de falta de energia. Tivemos período, quase 2 dias de falta de energia, e é algo comum para eles. A comunidade tem o transporte também por barco, por rio. Então a gente conseguiu conhecer uma das facetas do Brasil, né? É uma comunidade que está praticamente à margem do SUS, com um distanciamento muito grande. Então eles têm uma necessidade gigantesca de acesso a essa assistência médica, né? A gente conseguiu levar para uma parte da população, na comunidade local. Lá tem uma média de mais de 1.000 pessoas, né? Então a gente conseguiu fazer atendimento de mais de 200 pessoas num curto período, né? Em média 8 dias, 7 a 8 dias. A gente está fazendo um ensaio clínico, né? Que a gente, na parte da assistência, o que a gente quer? A gente quer pegar uma população que tenha pouco acesso ou nenhum acesso à saúde, ver, né? Bater uma foto, que a gente brinca, bate uma foto de como ela está no momento, e aí você vai fazer um levantamento da situação de saúde, quais doenças prevalentes, né? Possibilidade de fazer um outro exame. Enfim, na verdade você vai ver a realidade daquela população, né? Também em relação à água consumida, aos dejetos humanos, e depois fazer o treinamento dos agentes comunitários, treiná-los para que eles consigam usar as tecnologias, e aí de tempos em tempos a gente vai voltando nas comunidades e vai corrigindo, né? E vai reconsultando e vai tentando dar, a gente fala, uma sintonia fina. Depois, quando termina o tempo da pesquisa, a gente vai bater a segunda foto e vamos comparar, né? Antes e depois, e com os instrumentos metodológicos que a gente usou, e tentar fazer com que isso seja um modelo para que as secretarias de saúde possam, dentro dos seus municípios, né, onde tiver uma população remota, você consiga fazer esse atendimento. Então, em tese, você tem que localizar uma população que esteja dentro da abrangência de 1 ou 2 agentes comunitários de saúde, porque eles que vão ser nosso ponto de apoio. A gente tem que, depois de escolher uma população dessa comunidade, fazer uma área delimitada, né? Aí você vai, registra as casas, registra as pessoas, coloca os instrumentos de avaliação, e depois você tem que acompanhar essa população durante o período de tempo. Inicialmente, o projeto são para 2 anos, em torno de 4
viagens por ano, você tentando pegar 2 no tempo da cheia, 2 no tempo da seca, mais ou menos, né? Espaçado aí 3 meses, né? Porque justamente a gente quer mostrar que, claro que seria ideal você ter uma presença diária de uma equipe de saúde, mas como a gente sabe que tem muitas áreas no nosso país, muitas áreas na Amazônia como um todo e ainda no nosso estado, né? A gente quer mostrar uma proposta que não precisa necessariamente de ter uma equipe 100% do tempo no local. Então a ideia é essa, já teve a primeira viagem, já tem uma área localizada, já tem os agentes comunitários escolhidos, então esse processo já começou e em julho já vai ter uma expedição maior. Inicialmente foi um número menor de alunos, porque o projeto estava no começo e ainda nessa fase de delimitação, né? Agora essa segunda viagem vai valer como a primeira, né? Porque vamos dizer, foi uma pré-viagem, um piloto. Já vai ter uma quantidade maior de alunos e já todo mundo com tarefas definidas, que vai ser de atendimento, pesquisa e ensino principalmente. E a gente vivenciou uma realidade triste, né, que evidencia mesmo esse distanciamento com o sistema de saúde. Os resultados deram muito alterados, uma grande quantidade de pessoas com diabetes alta, sem tratamento, a hipertensão, mais de 50% da população que a gente atendeu. Então, a questão da acuidade visual, uma grande quantidade de pessoas necessitando do uso de óculos. Então, a gente teve essa visão bem realística das necessidades dessas comunidades, dessas classes vulneráveis. A gente vivenciou um curto período, né? Mas imagina para a comunidade que muitos não têm meios de transporte, a cidade fica muito distante. Vários casos. Por exemplo, 2 senhoras cujos rins estavam funcionando só 20% e que provavelmente vão precisar para hemodiálise. Fazer hemodiálise 3 vezes por semana, 8 horas. Como é que eu faço numa situação dessas? Tá? Uma senhora também com uma doença autoimune, que é o próprio organismo que faz contra a gente, que é uma artrite reumatoide do adulto. Ela tomou durante muito tempo um remédio e ela está sofrendo intoxicação por essa medicação, que é um corticoide. É um caso de uma paciente de 102 anos, isso é uma heroína, com tuberculose pulmonar. E uma criança de 3 anos com malária. Mas o que me chocou mesmo foi o contexto, que é essa mistura ainda de doença infecto-parasitária com uma grande prevalência de doença crônica. Como é que eu faço? A questão é essa, como é que eu faço para administrar essa carga de doenças estando distante e o sistema de saúde ausente? Essas pessoas estão à margem do SUS. Essas pessoas precisam fazer um eletrocardiograma anual, um teste do pulmão, que é a espirometria anual, precisa fazer exames laboratoriais para o controle do açúcar no sangue, do colesterol, para ver funcionamento renal anualmente também, e um exame de retina, que é o fundo do olho, é um exame caríssimo, custa R$ 1.200 aproximadamente, que a gente faz lá pelo SUS gratuitamente, e ele me dá um monte de informações, olhando a retina lá no fundo do olho, sistêmicas da saúde do indivíduo. Então, isso é importante. Então, o que a gente percebe, né, como a gente já tem trabalhado nessa área amazônica há muito tempo, os agentes comunitários de saúde são peças fundamentais, né, da saúde, principalmente para essas áreas mais remotas, né? E é fundamental que eles sejam da comunidade, mas também é fundamental que eles estejam no processo de educação continuada. Não adianta a pessoa só prestar um concurso, e às vezes a gente viu num outro município onde a gente fez o teste, e esse de Guajará a gente também vai fazer com eles, às vezes a população ela é muito eclética, às vezes tem gente com nível primário, outras com ginásio, outras já fazendo faculdade, né? E não estão instrumentalizados de uma maneira igual. Então, às vezes você tem um agente que, né, tem mais capacidade de treinamento que outros. Então, para funcionar, não adianta você ter um agente comunitário muito bom e o outro que, infelizmente, ainda não tem treinamento. Então, você também tem que fazer um nivelamento entre eles, tem que conversar com eles inicialmente, com todos, ver as necessidades e fazer uma programação, aí sim, de atividades, para você conseguir, como a gente fala, instrumentalizar ele melhor,
né, tanto de teoria quanto de prática, para que ele possa, na comunidade, que a gente fala, ser a nossa ponta de lança, ser o nosso olho, nosso braço lá, porque ele é fundamental. Vou dar um exemplo prático. Às vezes tem local que os agentes comunitários recebem um aparelho chamado glicosímetro, que é para medir a glicemia ali do paciente ali, e muitos deles recebem o aparelho e não é ensinado como é que ele usa o aparelho. Então não adianta você ter uma pessoa numa área distante, você tem pacientes com diabetes, ele ganha o aparelhinho, ganha a fita, mas ele não sabe usar. Parece simples, mas às vezes a gente acaba encontrando isso é só um exemplo. Então, às vezes a gente vai na equipe, né, como eu falei, é uma equipe multidisciplinar, às vezes está com estudante de biomedicina, estudante de farmácia, do caso, né, daqui, e às vezes eles vão ajudar justamente nessa área, ajudar a pessoa, né, a interpretar o exame. O estudante de enfermagem vai ajudar ali como é que mede a pressão, como é que faz os sinais vitais, e assim por diante a gente vai dividindo a parte acadêmica e com os agentes comunitários. E, de fato, a gente encontra uma deficiência no treinamento desses agentes e muitas vezes eles ficam, depois que eles prestam o curso, eles ficam meio à revelia ali. Então, faz parte do projeto incentivar isso, porque como a gente quer que seja modelo, para que as outras prefeituras continuem tendo uma educação comunicada com esse agente, com esse profissional da saúde, que é de extrema importância. O início dessa experiência, ela deu-se em Montenegro, onde a gente foi encaminhado à base da USP com um veículo próprio mesmo, e de lá a gente saiu por volta das 5 horas da manhã com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar, que disponibilizou um carro para nós, e junto a um carro que o professor conseguiu da USP mesmo. E isso a gente foi encaminhado para Guajará-Mirim, que a gente chegou por volta das 2 da tarde. Daí fomos encaminhados para a área da Resex Ouro Preto. No primeiro dia, após chegarmos, a gente deu uma dormida, deu uma descansada boa, ficamos mais para conhecer a população, discutimos com os líderes de lá. E no dia seguinte, no domingo, dia 15, a gente iniciou os atendimentos. Isso a gente acordou um pouco antes das 5 horas da manhã para começar a preparar todo o ambiente, porque como a gente tinha acabado de chegar, tinha que arrumar as mesas, os papéis, tinha que organizar tudo, organizar o mini laboratório que foi enviado e a farmácia que a gente levou em conjunto. A gente trabalha no contexto do saúde única, ou One Health. One Health é ambiente, animais não humanos e o ser humano. Então, eles interagem entre si. Então, nesse componente do nosso projeto tem a questão da educação em saúde, tanto da comunidade, questões de higiene, mesmo fisiologia. Num lugar desses, afastado, por exemplo, uma senhora, uma moça, ela não sabe o que é a menstruação, por que ocorre a menstruação, ela não sabe da gravidez. Então, passar esses temas básicos, questões de higiene, de proteção para a comunidade, educação em saúde da comunidade. E educação em saúde dos agentes comunitários de saúde, que são 3 lá para 1.000 pessoas, e que eles são pessoas muito boas, receberam a gente muito bem, mas estão, na sua maioria, extremamente despreparados. Eles têm os equipamentos, por exemplo, aparelho para medir pressão arterial, para medir o açúcar no sangue e tudo, e eles não sabem utilizar porque não foram treinados. Isso é um componente. Outro componente são as expedições que a gente faz para estar presencialmente lá. Por que estar presencialmente? Porque em paralelo às expedições, eu tenho a telemedicina. Toda sexta-feira aqui na Unifaema, eu atendo 6 a 10 pacientes que estão a 500 quilômetros daqui por telemedicina. E atendo urgências e emergências também, picada de cobra, quedas, acidentes domésticos. Eu atendo e oriento o agente de saúde o que fazer, ok? Então, essas são as inscrições. Por exemplo, eu não consigo, pela telemedicina, retirar um pedacinho da pele para exame, por causa de hanseníase, leishmaniose, câncer de pele. Eu não consigo inserir um DIU, que é um método anticoncepcional, por exemplo, pelo computador.
Então, nesses momentos de expedição, são 4 por ano, a gente aproveita para fazer os exames especializados, exames de laboratório para ver como é que está o açúcar no sangue, gordura no sangue, como eu já falei, eletrocardiografia, o eletro do coração, muita gente hipertensa, diabética, o coração é um órgão-alvo dessas doenças, fazer a espirometria, que é o teste do pulmão, da capacidade pulmonar. Por que a gente faz isso? Muito fumante, e a inalação prolongada da fumaça do fogão a lenha, ele leva também à doença pulmonar obstrutiva crônica. Então a gente faz o teste do pulmão que chama espirometria lá também. Para complementar, a gente faz a retinografia, como eu estava dizendo, que é um aparelhinho que você olha lá no fundo do olho e de lá você consegue ter uma ideia geral de doenças da retina e de doenças sistêmicas. O outro componente é saneamento, dentro do contexto do One Health, né? Então, saneamento. Água de beber, como é que é a água de beber dessas pessoas? Nas outras localidades que a gente estudou, 100% contaminado com fezes humanas. Aqui a gente não sabe o que vai ser a segunda etapa do trabalho. Tá? Qual o destino do lixo? A gente tem um grande problema hoje com plástico, com nanoplástico. Nanoplástico está sendo encontrado no cérebro, no rim, nos vasos sanguíneos nossos. Qual papel será que ele tem em termos de câncer, em termos de não sabemos, é uma novidade isso. Mas então, qual o destino do plástico, então, que é o principal lixo que a gente tem? Essa é uma equação que tem que ser dada também. E, finalmente, a questão dos dejetos humanos, que provavelmente contaminam o lençol freático, que o lençol freático é raso, os poços têm 6 metros, tá? E as latrinas têm mais ou menos 4 metros de profundidade, então deve haver uma contaminação cruzada aí. A gente viu também a deficiência do atendimento dos agentes comunitários de saúde. Não tem treinamentos, então, como precisam ser pessoas da comunidade, até uma delas é bem desenvolta, que a comunidade gosta muito, mas tem outros agentes que não têm esse suporte, né? Então eles não conseguem aferir uma pressão, fazer um teste de glicose, de glicemia. Então eles não têm esse treinamento, esse conhecimento para dar o suporte para a comunidade local. Então, como eu falei, né? Essa vez que a gente foi nessa comunidade, onde a gente vai retornar agora em julho, né? Tinha um agente comunitário que trouxe o aparelhinho para a gente, né? Na área que ela toma conta tinha pacientes com diabetes, eles precisavam fazer o exame, né? Não é um exame caro, porque tem um aparelhinho, a fitinha, era só ela saber furar o dedinho, colocar a gota de sangue, claro, com técnica, né? E depois registrar o quanto que estava mensurando ali a dosagem de glicemia. Ou seja, talvez o mais difícil, que é comprar o aparelho, o custo, né, do negócio, chegar na mão de uma agente comunitária, e ela é de uma área longe, que ainda você chega na área que é na área da sede da reserva, né? Ela ainda tem que pegar o barco, andar horas de barco, né? Mais de 2 horas de barco, de rabeta, dá quase o dia inteiro para chegar na comunidade, e ela tem um aparelho e não consegue usar, quer dizer, então realmente precisa ter esse olhar, né, de treinamento para que seja efetivo, né? Senão você dá um aparelhinho e efetivamente ele não vai ser usado, e o paciente, que é o principal, que tem diabetes, que está tomando remédio, às vezes o médico vai saber ajustar a dosagem em cima do resultado do exame. Então, isso já foi um exemplo bem prático que a gente viu, olha. Acho que dá mais de 40 quilômetros, né? As estradas bem ruins de acesso. Isso é 40 quilômetros para a base de apoio da associação. Tem comunidades locais lá dentro da Resex que precisam viajar 1 dia e meio de barco, subindo o rio. Então é muito distante, muito isolados mesmo. E assim, eles buscam, quando souberam que tinha atendimento, que teriam médicos locais, vinha gente dormir no barracão para tentar ser atendido no outro dia. É bem fragilizado mesmo. Então esse acesso, às vezes, para receber o medicamento, você tem que se deslocar nessa distância toda para ir atrás do medicamento, se torna muito mais difícil, e a eficácia, a eficiência do tratamento acaba sendo descontinuada, né? Mesmo quando tem um atendimento inicial, para continuar esse tratamento fica muito mais difícil. A gente realizou os atendimentos em uma base no ramal Pompeu de lá.
era um localzinho que normalmente era utilizado quando tinha essas visitas, que o pessoal usava lá para poder descansar enquanto eles faziam outros tipos de pesquisa. Daí o professor doutor Luiz Marcelo Aranha, ele aproveitou de uma pesquisa que iriam realizar lá da USP, tanto que por isso foram levados outros estudantes da USP, para poder auxiliar a gente, que eles iriam realizar algumas pesquisas envolvendo algumas espécies de morcego. Daí, aproveitando que já estaríamos lá, já levou alguns estudantes para poder realizar tanto aprendizado quanto aprender a realizar triagens hospitalares, que foi basicamente o que fizemos com toda a população de lá. Realizamos também os exames de acuidade visual, o Snellen e o Jagger, na população ao todo. O quanto a gente conseguiu realizar, a gente realizou. Junto também teve alguns testes rápidos, glicemia, colesterol e exames sanguíneos gerais. E nesse levantamento tem uma população onde a gente tem muito caso de hipertensão, muito caso de diabetes, que são chamadas doenças crônicas não transmissíveis, que é um problema, às vezes, de uma maneira antigamente mais acertada, a gente se preocupava muito nessas áreas com doenças infecciosas, né? Malária, leishmaniose, verminose. Não que você não tenha que ter preocupação por esse tipo de patologia, também deve continuar tendo e ensinando, mas essa população está envelhecendo, e ao envelhecer, naturalmente, ela vai ter essas doenças que a gente chama crônicas. E a gente tem uma grande população que está desregulada, tem diabetes, tem hipertensão, tem problemas de filtração no rim, e nada está sendo feito, não está sendo feito um ajuste. O glicosímetro, como eu falei, você não consegue medir lá, toma um comprimidinho, você não sabe se o remédio está ou não está fazendo efeito, com coisas fáceis e factíveis de serem feitas. Então, a gente vê que a gente vai ter bastante trabalho, mas dá para fazer e dá para melhorar a saúde dentro desse modelo que a gente fala que é o modelo híbrido, né, de atendimento presencial, o uso de tecnologia, inclusive da telemedicina, que é o que vai fazer depois a gente conseguir manter o contato com essa população e marcar, inclusive, consultas depois de a gente ter feito esse primeiro avaliação, essa primeira análise, essa primeira inserção na comunidade. Em paralelo a isso, e para otimizar a ida para uma área dessas, que é uma área dessas é muito difícil você chegar e você ficar 10 dias lá, tem uma série de privações. A gente dorme em rede, a alimentação não é muito adequada, a gente trabalha muito, é calor, tem tudo essas... E tem o custo também operacional. O custo operacional de cada expedição dessas é mais ou menos uns 15 mil reais, entre deslocamento, alimentação, pagar cozinheiro, o mateiro, né, o guia que acompanha a gente e tal, aluguel de embarcação, sai mais ou menos isso. Para otimizar essa ida, a gente faz projetos dentro do Saúde Único, do One Health, que é, por exemplo, captura de morcegos e de artrópodos que ficam nos morcegos, como carrapato, moscas, ácaros, que é um tipo de carrapato, e que podem transmitir doenças para seres humanos. Então a gente aproveita isso, além de ver a biodiversidade, a gente está vendo se eles estão infectados, inclusive vamos ver se eles têm Covid também, que no nosso morcego a gente não determinou isso aqui, o Covid da epidemia veio de um morcego da Ásia, a gente não sabe se os nossos morcegos aqui têm. Então tem isso em paralelo, e tem um trabalho com a farmácia aqui da Unifaema, onde a gente está estudando quais são as plantas medicinais que eles usam, identificando essas plantas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vendo se elas são tóxicas ou não. E em terceiro lugar, a gente vai ver se elas são eficientes para o que eles usam lá, por exemplo, febre, cólica, até para tratamento de malária. Então a gente fez uma coletânea, está identificando as plantas, depois vai fazer esses 2 outros estudos que eu falei. E vai ter tem bastante trabalho agregado a isso também. Tá? Vai ter de captura de mosquitos que transmitem leishmaniose, para otimizar o gasto que a gente tem e a dificuldade de deslocamento. A alimentação é de subsistência local, né? Então, normalmente, eles trabalham também com o extrativismo, então é a coleta de produtos da natureza. Então, a alimentação é de forma natural, quem mora local. Peixe, caça, açaí. Então, com certeza, né? Não tem uma alimentação tão variada desse jeito.
E até por uma forma mais cultural, eles já estão acostumados naquele sentido. A gente não visualizou, por exemplo, hortas, né, onde conseguisse ali ter uma alimentação um pouco mais variada. Então ele fica muito focado naquele meio de vivência ali, de alimentação ali. É uma comunidade que utiliza muito de produtos homeopáticos, de ervas, de cascas, para fazer o tratamento das suas enfermidades. Então, todas as casas que a gente passou, por exemplo, tinha algumas ervas para ser utilizada como chás ou emplastros, etc. O uso de cascas, né? Então eles acreditam muito nisso. Aí a gente vê esse embate aí até com a questão dos remédios, dos fármacos mesmo, né? Como não tem talvez tanto acesso e conhecimento a outros medicamentos, os fármacos, eles utilizam dos meios do conhecimento natural ali, da região. Então, a gente tem algumas metas. Primeiro é a potabilidade da água. Vamos ver se tem fezes nessa água ou não. Então você faz um teste lá, bioquímico, e ele revela se tem contaminação por fezes humanas. Isso é um eixo. O outro eixo é saúde da mulher. Nós detectamos nessa viagem que mais de 80% está sem realização de preventivo de câncer de colo de útero. Tá? Então a gente vai investir nisso, vai investir também na questão de prevenção de gravidez precoce. Então, como não se sabe, como eu disse no começo, a questão da ciclo da gravidez, menstruação, há muita relação sexual precoce pela cultura, pelo local, mas isso não é essa a questão é engravidar ou não. Não é oportuno engravidar uma criança de 12 anos, 13 anos, não está preparada. Tá? Então a gente gostaria de intervir nesse sentido, de dar essa opção para essa pessoa. O terceiro eixo vai ser resgatar os pacientes que nós vimos, esses críticos, que só tem 20% do rim funcionando, a outra que está intoxicada, a paciente com tuberculose. Rever esses pacientes, já tem uma lista, e a gente vai rever e fazer os exames novamente. A gente já passou a medicação para eles, vamos ver se agora melhorou a saúde dessa população. Vai ter o trabalho com morcegos novamente, e desses morcegos a gente vai fazer um outro trabalho com a farmácia da Unifaema, que é o isolamento de fungos das patas e dos ouvidos dos morcegos. Isso é uma novidade, pouca coisa se sabe na Amazônia a respeito disso. Uma das coisas que é importante e que a gente acha que esse projeto ele tem muito a ajudar na formação dos estudantes é justamente eles estarem num atendimento num local que não tem toda a estrutura, não tem lá um consultório, um ar-condicionado, às vezes falta um ou outro aparelho de melhor precisão, mas não vai deixar de você conseguir ter um bom atendimento através de uma boa conversa, uma boa consulta, uma boa anamnese, né, para essa população. Então tirar um pouco, né, os alunos assim dessa redoma, que é dentro da parte urbana, dentro da universidade, que é tudo, né, bem organizadinho, dentro dos postos de saúde, hospitais que já tem uma experiência, e ir para uma área mais distante, numa área onde vai encontrar dificuldades, e também conhecer uma população que também não está acostumada a ter essas facilidades. Então, sob o ponto de vista humano também, sob o ponto de vista de formação, né, mesmo que depois de formado esse estudante fique mais, que a maioria fica mais nas partes urbanas, nas grandes cidades, ele acaba aprendendo e tendo um outro olhar justamente para essas populações remotas, onde você tem que, às vezes, ter um olhar diferenciado e ter, às vezes, se tocar, né, que às vezes é uma população que precisa de um cuidado mais adequado para aquele tipo de população, entendeu? Às vezes um paciente desse, para chegar numa consulta, demora 3 dias para vir, entendeu? Então, às vezes, quando você indo na área, você sabendo as dificuldades, às vezes pode até te ajudar numa época, inclusive, que você esteja no centro urbano, quando você estiver atendendo uma população de área remota. Eu sou professor universitário desde 1990, né? Além da Unifaema, eu também sou professor da Universidade de São Paulo. E eu entendo que se você formar um estudante dentro só da sala de aula, ele está sendo criado
está sendo formado, profissional de saúde, qualquer médico, enfermeiro, farmacêutico, biomédico, qualquer um deles, ele está sendo formado de uma forma fora do contexto dele, fora da realidade, dentro de uma redoma de cristal. Eu quero furar essa redoma, essa bolha. Eu quero que eles vejam o que é a população. A população não é o que você vê aqui. A população, existe um universo paralelo ao que eles vivem, que são essas áreas remotas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, mesmo de mineração também. A gente tem um outro trabalho paralelo a esse, que trabalha com a população mineradora de casterita aqui na região, que também é excluída do SUS. Então a gente leva o SUS até eles e acaba educando o aluno, no meu caso aqui mais específico de medicina, a conversar com essas pessoas, respeitar os valores delas, a cultura e entender um pouco mais a dificuldade de acesso que eles têm, essa população, ao Sistema Único de Saúde. E eu acredito sim que é um projeto que precisa ter continuidade e uma adesão maior do município, né, da parte da saúde, para trabalhar conjuntamente, que é uma comunidade que tem uma necessidade muito grande, é uma população muito vulnerável, né? Então, pretendo, né, e espero que continue acontecendo. Todo esse empreendimento ele tem uma duração prevista de 2 anos, a partir desse mês agora que passou, vai terminar em 2028, portanto, e ela tem o apoio da Unifaema, da Universidade de São Paulo, do Centro de Medicina Tropical de Rondônia, conhecido como CEMETRON, e o Centro de Pesquisa em Medicina Tropical, conhecido como CEPEM. E isso é bancado, é fomentado pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, CNPq, Governo Federal, e também pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Conexão, que é um instituto nacional que é sediado em Rondônia. Eles que fomentam isso e esse projeto tem um orçamento estimado aí para esses 2 anos de R$350 mil para a gente realizar essas ações.